declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Bom dia. Deus abençoe você que está conosco nessa manhã. Eu quero ler contigo Lucas, capítulo 7, e eu vou ler contigo do verso 11 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Palavra do Senhor. Existem três maneiras através das quais eu e você podemos seguir a Jesus. Talvez haja um consenso entre nós que pelo menos procuramos seguir Jesus, mas é importante que, ao lermos o Evangelho, compreendamos qual é o nosso perfil e qual deva ser a nossa busca. Existe alguma coisa que a gente faz e identifica que está fazendo e, obviamente, existe também aquilo que o Evangelho nos propõe fazer. Às vezes na nossa vida há uma distância entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente deveria fazer. E o Evangelho aponta as duas situações. Ele me mostra onde eu estou, como eu estou fazendo e para onde eu devo ir, como eu devo estar. E nesse texto, a gente vê Jesus seguindo numa direção, a gente vê um grupo que segue na direção contrária, há um enterro na cidade, na porta da cidade, para onde Jesus quer ir, tem um grupo vindo de um funeral. Tem uma multidão indo, e existem aqueles que estão muito próximos de Jesus, que são os seus discípulos. Aí eu preciso refletir, olhando para a minha vida, e perceber que grupo eu estou. Será que eu estou vindo de um funeral? A vinda de um funeral, o retorno de um funeral é triste.
o retorno de um funeral carrega consigo um sentimento de derrota, de que alguma coisa acabou, não tem mais jeito. Existem muitas pessoas que estão assim, seguindo a vida como quem volta de um funeral. Existem pessoas que seguem Jesus e têm esperança nele, mas acompanham como uma grande multidão, de longe. De longe. Eu me lembro, por exemplo, às vezes que o Papa veio ao Brasil, multidões se juntavam no percurso, em parte do percurso que as pessoas sabiam que ele iria passar como itinerário. Porém, ficar ali naquele local como multidão para vê-lo passar não significa conhecê-lo. Eu vou talvez matar a curiosidade de saber quem é, de passar. Muito bem. E assim como existia um grupo, que era o grupo dos discípulos que caminhavam com Jesus e viam muito mais, presenciavam muito mais do que a multidão. Basta dizer, nós não fomos até aqui o milagre, não é? Mas nós fomos até o não chore. Quando uma pessoa distante me pede para não chorar, caso eu esteja chorando de tristeza, isso não tem tanto impacto quanto uma pessoa que seja muito próxima. Quando a gente está mal, a gente quer estar próximo de pessoas que são próximas nossas, porque essas pessoas são capazes de restaurarem a nossa paz, agregam alguma coisa que as pessoas distantes jamais vão conseguir. Então existem pessoas que seguem a Jesus de longe, existem pessoas que seguem a Jesus de perto, e existem pessoas que estão no contrafluxo, que estão voltando, que estão retrocedendo. Qual é o grupo que você pertence? A qual grupo você faz parte? Você está retornando do funeral? Você está indo com Jesus porque crê que ele pode operar um milagre? E você está crendo nisso de perto ou de longe? Estamos vivendo um tempo complicado e a gente precisa aprofundar nossas raízes. Até mesmo por ocasião da Quaresma que se aproxima, estamos próximos aí da Páscoa, a gente precisa procurar, se a gente está no meio da multidão, sair dessa multidão para se tornar de fato discípula de Jesus. A esses, quando ouvem não chores, é o suficiente. Quem está voltando do funeral, o não chores é mais uma demonstração de respeito, né? São os meus sentimentos, olha, meus sentimentos. É um tapa nas costas. Para quem está no meio da multidão, não chores não é suficiente, não é? Porque a multidão, ela cobiça algo maior, algo que seja espetáculo, espetaculoso, que seja grandioso. Mas o discípulo, ele já consegue valorizar o não chores. Para o discípulo, para quem está muito perto de Jesus, não chore já é muita coisa. Para quem está longe não é o suficiente. Para quem está voltando é algo frio que não tem muito sentido. Quando Jesus fala para aquela mulher, não chores, ele fala com quem tem autoridade de resolver e simplesmente extinguir o motivo do choro. Se eu falar para você, não chores, se eu chegar para o Wilton e falar assim, Wilton, não chora não, pode não ser suficiente para aplacar a dor, porque o motivo da dor ainda está lá. Mas quando Jesus fala, não chores, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho poder para te fazer parar de chorar, porque posso resolver, posso tratar, posso solucionar o motivo pelo qual você está chorando.
Nós precisamos caminhar com Jesus com mais intimidade, procurarmos ter mais intimidade, porque existem pessoas que estão tão afastadas, e aí quando eu falo afastadas eu não estou falando de religião, não estou falando de... A frequência é um culto num espaço físico, eu estou falando de intimidade. E aí existem pessoas que estão tão aproximadas, enquanto outras estão tão afastadas, que até mesmo ouvir o não chores é difícil para alguns. Jesus está falando e a pessoa está... No meio da multidão você não discerne o não chores. Voltando de um funeral você não discerne o não chores porque para você já acabou. Mas para os discípulos de Jesus, quando ouvem o seu Senhor, o seu Mestre, dizendo não chores, já é a senha, já é o sinal suficiente de que ele fará grandes coisas. Você crê nisso? Eu te convido a orar nesse momento. Pai, apresentamos esse dia na tua presença. Não queremos viver esse dia como quem volta de um funeral, triste, arrasado, quebrado por dentro. Não queremos viver contigo esse dia de longe, apenas como uma multidão curiosa que não sabe bem o que vai acontecer. Nós queremos caminhar e te conhecer de perto, porque estando bem perto de ti, estando cada vez mais próximos do teu santo altar, ouviremos a tua voz e acataremos o não chores. Pai, que a nossa alma, que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos, que as nossas vontades, que as nossas emoções se rendam à autoridade do nome sobre todo nome que diz, não chores. Que a nossa alma possa escutar e possa se prostrar diante dessa verdade, de que temos um Senhor sobre nós, que tem poder de declarar sobre nossas emoções, não chores, e fazer com isso a bonança vir, o mau tempo cessar. Ó Pai, independente de como nos levantamos hoje, de como acordamos, de quais sejam as nossas preocupações, que possamos discernir, ouvir a tua voz dizendo não chores, e isso possa trazer paz para o nosso coração. Que não andemos por aí de qualquer maneira, mas que sejamos encontrados, identificados, não como um grupo, como uma multidão, mas como um grupo de intimidade que está próximo, que pode ser visto cada vez mais perto de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito bem, Lúcia, tia Vizinha, Wilton, Paulo, Romilda, pastor Paulo, a Xana, Drauzio, Gilson, Edileuza, Cida, Sueli, Karina, Deus abençoe Zilda, Vânia, Márcia e a Daniele, com quem eu espero tomar um café delicioso agora. Tempo de qualidade aí com a família, com a esposa. Deus abençoe a todos aqueles que vão assistir aí posteriormente através do link e que a gente seja próximo de Jesus. Que a tua alma escute, não chores e atenda a esse chamado, a alegria desse dia, que seja um dia de bênção, seja um dia de vitória. Um beijão.